E aí, pessoal, estamos de volta aí, né, para a gente poder continuar a nossa discussão sobre essas questões que surgem do processo de independência lá na América Latina, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a resistência dos africanos, né, dos negros escravizados, né, que foram escravizados durante o processo de colonização e que permaneceram na condição de cativo ainda após a independência. Então, na aula passada a gente comentou bastante, né, sobre as noções de liberdade, né, e o que significou esses processos de independência, principalmente em relação aos indígenas, e também falamos sobre a resistência indígena, né, sobre as diversas estratégias utilizadas pelos indígenas, bem como também, né, as estratégias usadas pelos republicanos, né, pelos argentinos para conter essas resistências. Então hoje a gente vai falar da resistência africana. Então assim, é muito importante que vocês façam a leitura do capítulo, dos tópicos, façam anotações, tem muita coisa importante para se anotar, né? Essas anotações ajudam muito na hora de resolver as questões, na hora de resolver os TDs, tá? E também a sistematizar o estudo de vocês, pessoal. Porque às vezes é muita informação, então é importante a gente ir ali pegando aquilo que é mais importante. Eu acho que ajuda a sistematizar, tá? Então, dúvidas, mandem para mim lá no Google Class, eu vou responder assim que possível, tá bom? Então vamos lá, para a gente poder começar. Então, olha só, pessoas. O que a gente tem, né, de africano na América Latina, né? Como é de conhecimento geral, né, todo mundo sabe que entre o século XVI e o século XIX, milhões de africanos foram capturados lá na África, né, e comercializados e trazidos para a América para serem vendidos, escravizados e viverem, né, sob condições realmente desumanas, né? Então a escravidão moderna ela foi algo que marcou e perpassou todas as colônias da América, tá? Todas elas utilizaram trabalho compulsório, trabalho escravizado, né? Ele vale para todas. E isso, pessoal, vai ocorrer também após a independência, né? Então, assim, na América Espanhola, né? Aí aqui a gente tem uma diferença muito importante de ser ressaltada. A América Espanhola, ela vai usar, né, uma quantidade menor de mão de obra escravizada africana, né? Ainda que essa quantidade menor seja uma quantidade bastante relevante, tá? Diferentemente, por exemplo, do Brasil, né, que usou de forma muito mais ampla a mão de obra escravizada, praticamente em todos os seus setores. A América Espanhola utilizou muito mais o trabalho indígena, o trabalho compulsório indígena, que era quase uma forma de escravidão também, tá? Mas levou ali a utilizar muito mais o trabalho indígena. A presença de negros africanos, né, de negros que foram escravizados, estava muito mais vinculada a essa economia de exportação, ou seja, principalmente as produções agrícolas. Não é à toa que você vai ter uma concentração maior de escravizados em Cuba, né? Ou vamos botar assim, nas Antilhas, de maneira geral, né? Ali era o principal centro de produção de cana-de-açúcar, no litoral da Colômbia e da Venezuela. Pronto. Então você vai ter uma concentração maior desses escravizados nessas regiões da América Espanhola. Professor, quer dizer então que nos outros locais da colonização espanhola não teve escravidão? Não, pessoal, teve sim, senhor. Né? Só que, vamos dizer assim, o maior, né, assim, o centro, onde você vai ter uma quantidade maior e mais evidente desse tipo de trabalho, vai ser em Cuba ou nas Antilhas de maneira geral, Colômbia e Venezuela, tá? Só para a gente ter uma ideia, em toda a América Espanhola somava-se algo em torno de 1,6 milhões, né? Então assim, é muita gente, né? Submetida a um regime de crueldade, né? Um regime desumano que é a escravidão. Mas se a gente compara isso, por exemplo, com o Brasil, e aqui a gente está falando da América Espanhola como um todo, tá? Então a América Espanhola é bem grande. Se a gente pensa no Brasil, você vai ter um número aí de algo em torno de 5, 6 milhões de escravizados. Então é um número bem maior, várias vezes maior do que o que toda a América Espanhola. No entanto,
é um número bastante considerável, ou seja, fazendo com que basicamente em todos os países de origem espanhola você tem uma presença, né, de escravizados, de negros, né? Então quer dizer, essa presença, pessoal, ela é fruto, né, desse processo de escravidão, né? Mas principalmente da resistência a essa tentativa de escravidão, né? Quer dizer, os negros, quando eles eram capturados, vendidos, prisionados e tudo mais, eles não era simplesmente aceitar, né? Eles não aceitavam assim de forma passiva, né? Havia uma resistência muito grande, né? Esses povos eles resistiram de diversas formas para tentar sobreviver, né, a esse processo altamente desumano que é a escravidão, né? Então eles vão defender o controle dos seus corpos, do seu tempo, né? Vão encontrar diversas formas para fazer resistir, né? Para fazer sobreviver suas crenças, suas músicas, seus costumes, né? Então isso vai se dar de uma variedade de formas. Quer dizer, esses povos, eles mesmo submetidos a um regime tão cruel quanto a escravidão, buscaram resistir, né? Manter vivos aquilo que era importante para eles, né? E não é à toa que a gente vai ter a presença desses elementos na América como um todo, né? Na América como um todo, se tem sim a presença de elementos tanto da estética, da estética, né, africana, como também crenças. Essas crenças, pessoal, elas se mesclaram, né? Passou pelo que a gente chama de hibridismo. A colonização, ela é fruto, né? Ela produziu um longo processo de hibridismo cultural, elementos das culturas africanas mesclando-se com elementos da cultura indígena, com elementos da cultura europeia, e dessa mescla surgindo coisas novas, né? Reinterpretações, entidades africanas são transferidas para santos católicos, o inverso acontece. A música, né, a presença de instrumentos, né, de origem africana, de ritmos de origem africana, uma série de costumes, seja na culinária, seja nas práticas religiosas. Então, quer dizer, esses povos buscaram manter vivo algo daquilo que eles consideravam importantes, né? E que a escravidão, mesmo com toda a sua crueldade, não conseguiu destruir, né? Então, assim, isso é algo extremamente corajoso, né, de se fazer, tendo em vista que em toda aquela situação de desamparo e de crueldade na qual essas pessoas viviam, elas mesmo assim vão resistir, né? E resistir de diversas formas. E também, só claro, né, de forma violenta. Eles resistiam, né, fugiam, faziam revoltas e também organizavam comunidades semelhantes àquelas que vão surgir no Brasil. O Brasil também, quando a gente for falar sobre o Brasil, a gente vai ver que os indígenas, os negros no Brasil, né, os negros escravizados também se organizaram, né? Se organizaram para lutar contra a escravidão, né? E essa luta ela se dava principalmente pelos quilombos e mucambos, no caso aqui no Brasil, né? E no caso aqui da América Espanhola, surgiram os cumbes e os palenques, que eram aí, né, semelhantes, né? Eram como fossem comunidades em que esses negros, sejam ex-escravos, fugitivos, enfim, né, se estabeleciam e a partir de lá passavam a resistir ao criar ali um pedaço, né, da África com toda uma tradição, com a língua, que organizavam, né, a libertação de outros semelhantes, né? Então, quer dizer, eles resistiram por muito tempo. E aqui a gente vê um fator fundamental, pessoal, é que as independências, elas não atenderam a maior parte dessas reivindicações. Ou seja, mesmo com toda essa resistência, que isso aqui eu estou falando ao longo
da colonização espanhola. Isso aí vai século XVI, XVII e XVIII. No XIX a gente vai ter os processos de independência. E nesses processos, né, essa resistência ela é quase que ignorada e a busca pela abolição da escravidão ela é postergada, né? Então, as elites crioulas, ao chegarem ao poder, ao conseguirem a emancipação política dos seus países, não via a abolição da escravidão com bons olhos, né? Ainda que sim, né, que a gente tenha alguns pontos assim, bem esporádicos nesse meio que já questionassem o regime de escravidão, intelectuais, literatos e tal, que já questionavam o regime de escravidão. Mas a grande elite, né, proprietária de terras e que fazia uso amplo tanto da escravidão como do trabalho compulsório indígena, não via essa abolição com bons olhos. Então, basicamente, na América Latina como um todo, esse regime ele vai ser abolido de forma gradual, ou seja, aos poucos, né? De forma que não, vamos dizer assim, não afetasse de forma profunda os privilégios e vamos dizer assim, a estrutura social na qual a elite crioula ela se mantinha, né? Então, abolir a escravidão para os crioulos significava prejuízo, né? Fim das suas produções e tudo mais. Então, quer dizer, isso é na América Latina como um todo. O único caso fora da curva, vocês sabem qual é? O Haiti. Né? Então, o Haiti, apesar de não ser, é meio o Haiti, vocês lembram, né? Meio francês e meio colonização francesa, meio colonização espanhola. Mas o Haiti foi o único, né, o único país da América que tornou-se independente e aboliu a escravidão ao mesmo tempo. Por quê? Porque lá foi o único país também em que um movimento popular organizado por escravizados que proclamou a independência do país e aboliu a escravidão. Então lá é o ponto fora da curva, né? Então, enquanto que na maior parte da América são as elites que vão liderar os processos de independência justamente para se manter no poder, até porque a grande maioria dessas elites tinham medo de que algo parecido com o que aconteceu no Haiti ocorresse nos seus países, vão assumir essa luta pela independência, muito mais visando o seu status, os seus privilégios, a manutenção desses privilégios. Então, é óbvio que essas elites não iriam não iriam abolir a escravidão de forma gradual. Essa abolição ela vai se dar lentamente, muitas vezes durando aí quase todo um século para se concluir, e ela é fruto também de muita pressão vinda principalmente desses setores escravizados que vão resistir e que vão pressionar constantemente na luta contra essa escravidão. Então essa ideia, por exemplo, de o governante X aboliu a escravidão, porque ele libertou. Essa é uma visão muito, vamos dizer assim, simplista da história, né? Na verdade, todo esse processo de abolição da escravidão não foi por uma bondade desses governantes, nem foi por um dia eles acordaram com um bom humor e aí hoje vou libertar os escravizados. Não foi isso, né? Foi fruto de um longo processo de pressão política das camadas intelectualizadas, letradas, mas principalmente das camadas que viviam nesses regimes e que lutavam cotidianamente, todo dia, contra esses regimes. Então, quer dizer, né, é importante entender isso. Então, o que a gente pode perceber? Essa manutenção, ela atendia exclusivamente aos interesses dessa elite crioula. E é isso a mesma coisa que aconteceu com os indígenas, né? Então, a gente vê, pessoal, que essas independências são independências extremamente elitistas, né? Que não alteram profundamente essa estrutura social, né? Ela mantém uma estrutura social desigual e elitista que era semelhante àquela que existia na colônia. Então muda o sistema político, mas não muda efetivamente a sociedade, a organização social. Então aqui eu trouxe um gráfico, assim, uma tabela, para a gente entender como a abolição ela foi se arrastando, né, na América. Então muitos países vão ter a sua independência na primeira metade do século XIX, outros na segunda metade do século XIX. Mas a gente vai ver que a abolição ela foi se dando lentamente. Então olha só, o primeiro país aqui no caso, né, na América do Sul a abolir a escravidão
é o Chile, em 1823, né? Se você, aí aqui já estamos considerando o Haiti, né, que foi antes disso, mas México em 1839, México que tem a sua independência ainda na década de 20, a Bolívia em 1831, o Uruguai só em 1846, já quase na segunda metade, a Colômbia só em 1851, tá? O Equador em 1852, a Argentina em 1853, Peru e a Venezuela só em 1854, Paraguai só em 1869, Porto Rico só em 1873 e Cuba só em 1886, né? Então, quer dizer, veja como esse processo de abolição ele foi se arrastando, né? Eram criadas leis, né, que teoricamente libertavam esses escravizados parcialmente, mas na verdade criava-se uma série de brechas para manter esses escravizados sob o regime de escravidão, né? Então é um processo bem lento. Quando a gente for estudar o processo de abolição aqui no Brasil, a gente vai perceber algo muito semelhante, pessoal. Um processo lento, né, que se arrastou por décadas até se concluir. Quando se concluiu de uma forma extremamente desigual e impensada quase, né? Então, quer dizer, o que ocorre no Brasil é uma coisa peculiar, sim, mas é também uma coisa que ocorre em vários outros países da América, né? Então, quer dizer, essa abolição ela foi se dando de uma forma muito lenta. E aí tem aquela outra situação, né? Que é até que ponto essa abolição, essa libertação, ela de fato significou uma libertação, né? Até que ponto esses ex-escravos, né, que após a abolição, ex-escravizados, como é que eles foram recebidos, como é que eles foram, né, situados nessa sociedade pós-abolição. E aí é outro fator que gera, na verdade, uma desigualdade muito intensa, né, em toda a América, né? O Brasil é um exemplo muito claro disso, né? Então, aqui, ó, um exemplo, né, da luta, né, de indígena, de ex-escravos contra as tropas aqui do Haiti, né, especificamente. Então, você vai ter uma luta constante. Essas comunidades, elas invadiam, elas libertavam, né, elas enfrentavam as tropas militares dos governos. Aqui é o exemplo de mais ou menos como seria um Cumbe, né, uma dessas comunidades de negros que se formavam, né, como forma de resistir, né, a esse processo de escravidão, né, para juntar e manter, fazer sobreviver algo das culturas desses povos, né? Tá aí. Então, pessoal, é isso, né? Então, de maneira geral, dá para ver que é um processo muito difícil porque envolve muitos interesses, envolve muitas perspectivas em muitas situações adversas. Então, entender esse processo de abolição é preciso levar em consideração todas essas perspectivas de liberdade, essas perspectivas, né, de independência que existiam e que foram suprimidas por um ou por outro, tá? Então, novamente, né, façam a leitura, certo? Não deixem de fazer a leitura. Dúvidas que surgirem, mandem para mim no Google Class que eu vou responder o quanto antes. Então, espero que tenha sido claro, né, que tenha ficado claro. De novo, se precisar, se não ficou alguma coisa clara, não deixa lá de mandar no Google Class para eu poder responder, assim, a gente encerrar e concluir esse assunto, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.